Qual é a tua análise diante do que a gente está trazendo aqui, Chiquini? Bom dia, seja bem-vindo, irmão. Grande Pitoli, grande Borgo, essa audiência maravilhosa. Pitoli, sabe que eu tenho problema com matemática. Sofri muito na escola com matemática. Era recuperação, era uma desgraça, professor particular. E eu lembro de uma coisa, a conta começava errada, terminava errado, Pitoli. Tá todo mundo olhando para o que pode acontecer juridicamente, falando, mas pode isso, pode aquilo, a conta não fecha. Vamos lembrar de uma coisa? Veja só. O processo do presidente Bolsonaro está chegando ao fim. Todo mundo sabe disso. Por quê? Está na primeira turma e o relator da primeira turma é o ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, todo e qualquer recurso, Pitoli, que fizerem, cairá primeiro para o Alexandre de Moraes. E o recurso, é importante falarmos disso, tá? As pessoas acham que se faz um recurso, o recurso é julgado. Não. Primeiro o recurso tem que ser admitido. Então primeiro se faz um exame de admissibilidade. Então todo o recurso é dirigido ao relator, o relator faz uma triagem, um filtro, é exatamente isso. E o Alexandre de Moraes vai fazer o seguinte, vem o embargo de declaração, vão analisar. Embargo de declaração normal. A grande discussão começa nos infringentes. O que são os embargos infringentes? Havendo uma divergência no quórum, cabe um recurso da turma para o plenário. A turma são 5, o plenário são 11, contando com o presidente. Só que para admitir se vai julgar ou não vai julgar, o Alexandre de Moraes vai fazer a primeira análise. Ele vai repetir aquilo que ele decidiu no caso da Débora. Ele vai dizer exatamente assim, quando a defesa do Bolsonaro fizeram infringentes, porque teve uma divergência, né? Ficou 4-1 com o Fux. Ele vai dizer o seguinte, não é cabível um infringentes, não conheço do recurso. Então ele vai barrar na admissibilidade. E aí? E aí que vai caber novo embargo de declaração, pode transitar em julgado com facilidade. O que faz quando transitar em julgado? O que é transitar em julgado? Não cabe mais recursos. Então você olha para aquele tabuleiro, você fala, meu Deus, não há mais o que fazer, vamos para a prisão. Porque daí inicia a fase de execução. O processo penal ele é assim, fase pré-processual, que é inquérito, fase processual, que é onde estamos, onde cabem até recursos, e a fase de execução, que é quando não cabe mais recursos. Só que na fase de execução, admite-se aquilo que chamamos de revisão criminal, que não é um recurso, é uma ação. É uma ação ordinária, a revisão criminal. Podemos chamar até de remédio constitucional, tá? A revisão criminal não é um recurso. É uma ação, por quê? Eu venho, após o trânsito em julgado, e falo para o órgão jurisdicional. Eu falo para a justiça. Teve alguns problemas no meu processo, ou até surgiu uma prova nova. Acontece muito revisão criminal, o seguinte, Pitoli, o cara está condenado, né? Então foi condenado por ter matado a vítima. Está lá cumprindo pena, a vítima aparece na praça tomando um chimarrão. Pera lá, a vítima não estava morta? Então, a revisão criminal, surgiu uma prova nova. Mas questões de nulidade também admite a revisão criminal. E aí vai começar a grande confusão. Então, esse processo estará em cima disso. Ou a rescisória agora, que é por causa da divergência criada pelo Fux, e leva esse caso para o plenário, o Moraes não vai aceitar. Porque no caso da Débora, ele disse, tem que ter 2 divergências. Uma divergência só não admite a rescisória. Um grande erro. Artigo 333 do Regimento Interno fala em divergência. Não fala 2 divergências. O juiz pode interpretar a norma? Deve, mas não pode criar a norma. Estaria criando em prejuízo do acusado. Mais um grande erro. Perfeito. O que vai acontecer? Transitado em julgado, vem a possibilidade de revisão criminal. Eu vejo que a principal tese da revisão criminal é o seguinte, eu sofri um prejuízo. Olhem só. Qual o prejuízo que você sofreu? Eu não tenho prerrogativa de foro. Eu deveria ter julgado em primeiro grau, ter sido julgado em primeiro grau, igual o Lula. O Lula era ex-presidente, por isso esteve nas mãos do Sérgio Moro. Eu deveria ter sido julgado em primeiro grau. Eu fui julgado no STF, deveria ter sido julgado no pleno, fui julgado na turma, e não me foi assegurado o duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer. A todos, Pitoli, deve ser assegurado o direito de revisão da sentença. E ao presidente Bolsonaro
não foi assegurado e não será assegurado o direito de revisão. Então você vem com uma revisão criminal. Aí começa a confusão. Nunca houve essa situação no Brasil. Por quê? Porque pela primeira vez nós temos um caso de prerrogativa de foro na primeira turma. Eu explico. Qual que foi o enjambre, a chicana jurídica que fizeram? Quando você fala em prerrogativa de foro, você leva o caso para o STF. Então eles disseram o seguinte: o caso do Bolsonaro é do STF. Por quê? Porque ex-presidente agora tem prerrogativa de foro e trazem para o STF. Só que o regimento interno sempre disse o seguinte: caso de prerrogativa de foro é plenário. Como eles queriam o caso muito rápido, eles alteraram o regimento interno em 2023 e mandaram prerrogativa de foro para a primeira turma. Isso nunca existiu. Então nós temos pela primeira vez um caso de prerrogativa de foro sendo julgado na turma. O que acontece? A revisão criminal contra uma decisão da turma vai para outra turma. Então nós estamos na primeira turma, nas garras do Alexandre de Moraes. Transitado em julgado, as defesas virão com uma enxurrada de nulidades, pelo menos 150 nulidades, né? No mínimo, né? E virão com uma revisão criminal. A revisão criminal é protocolada, o presidente do tribunal, então não tem nada a ver com Alexandre de Moraes, o presidente do tribunal manda para a segunda turma e vai para uma distribuição, a não ser a minha. Se eu vir a fazer uma revisão criminal, o meu caso já tem um prevento, que provavelmente será o André Mendonça. A discussão também. Chiquinho, porém, doutor, me desculpa me interromper nesse caso. Aquele recurso que o senhor entrou, não sei se foi um mandado de segurança, ainda, mas nesse caso ele chegou a receber, ele já é considerado prevento? Não, ele está sentado em cima ainda. Mas se ele se manifestar e receber, aí sim que ele passa a ser o prevento ou não? Já tem uma prevenção nesse caso? Perfeito, mas ele está deixando... qual que é a visão, qual que é a leitura que eu tenho desse caso do meu mandado de segurança que está com o André Mendonça? É a carta na manga dele. Provavelmente alinhado ali com o mesmo entendimento do Fux. Ele não acatou o meu mandado de segurança e nem negou, porque está aqui, aguardando o momento oportuno, né? Como respeitar o ministro nesse ponto. Então, veja, faz a revisão criminal, que no cível é a tal da rescisória, praticamente semelhantes, né? Vai para a segunda turma. Só que nunca aconteceu. O que vai acontecer? Aí vem o processo penal. O processo penal vai dizer: o ministro que participou de outro julgamento não poderá participar de novo julgamento. Qual a grande discussão sobre isso? Espera lá, no pleno ele poderia participar, porque não teria quórum para mudar. Esse caso era para estar no pleno, agora está na turma. Eu acredito, tá, que o Fux fez essa leitura. Vou para a segunda turma para julgar a revisão criminal. Mas vão fazer de tudo para não permitir o Fux na revisão criminal, vão querer torná-lo impedido. A PGR vai recorrer do nome do Fux para o plenário vai dizer que o Fux não pode participar da revisão criminal e vão trazer o Messias, né? E vão trazer o próximo ministro, que sabemos que será o Messias, né? Vão trazer o próximo ministro pro julgamento. Então, tem muita água para rolar. Fato é, a gente ganha essa revisão criminal na segunda turma, porque está na cara que o André Mendonça e o Fux estão babando para anular essa farsa da trama golpista. E sabe o que é o mais legal disso? Provavelmente, a revisão criminal estará prontinha com pedido liminar. Saindo a certidão de trânsito em julgado, ela é protocolada no mesmo dia com pedido liminar. Vai para a segunda turma, só que vai ser distribuído. Não caindo para o Gilmar Mendes, provavelmente vem uma liminar já suspendendo a execução de pena, não vai para a prisão até o julgamento do mérito. Então, assim, quando lá atrás eu dizia, gente, calma, tem muita água para rolar, viam a gente como louco, né? Eu sempre falei, Bolsonaro vai estar na urna em 2026, o povo não está acreditando, tá? Bolsonaro não está inelegível por esse caso. Transitado em julgado, Pittoli, fica inelegível. Fazendo a revisão criminal, conseguindo uma liminar para suspender a execução, volta os poderes políticos. Fica
a situação do TSE, que tem 2 inelegibilidades, mas que no ano eleitoral pode pedir revisão daquilo, é outra composição do TSE. Gente, é super real o presidente Bolsonaro nas urnas em 26, Pitoli. Doutor Chiquinho, deixa eu colocar um pouquinho mais de pimenta nessa situação. Eu fiz uma análise aqui em cima da hora aqui e tal, e em cima de todos esses detalhes, né? Que o caso é um absurdo. Mas vamos supor que o ministro André Mendonça receba o seu recurso. Numa revisão criminal, ele seria o juízo prevento e vai para a segunda turma sobre a relatoria dele, uma revisão criminal. Está certo até aqui? Certamente. Ok, mas para revisão criminal, precisa do trânsito em julgado. Sim. Ocorre o seguinte, o seu cliente, o senhor está no núcleo 2. Núcleo 2 e o núcleo 3, né? Eu tenho 2 clientes. Então, núcleo 2. Só que o núcleo 1, provavelmente do Bolsonaro, vai transitar em julgado primeiro. Sim. Transitando em julgado, abre o espaço para os advogados do Bolsonaro entrar com a revisão criminal anteciparam, primeiro que o senhor. Uhum. Só que lá na frente, se o André Mendonça, nesse espaço, receber o seu recurso, como o seu julgamento foi jogado lá para o final, e aqui eu já imagino, já abro até a possibilidade de forma proposital, para aguardar a sua revisão criminal, para deixar lá para o final, de forma que a revisão criminal do Bolsonaro seja interposta na frente da do senhor. Nesse caso, vai uma revisão criminal do Bolsonaro para a segunda turma. Ok. Sorteio. Ok. Lá na frente, quando transitar em julgado o seu processo e o senhor entrar com a revisão criminal, como é que faz essa situação? Porque já teria um relator da revisão criminal do presidente. Ok. Meu cérebro está pegando fogo. Sim, é muito complexo. Não sei se estou sendo exato. Estou sendo claro, doutor Chiquini. Lá na frente. Muito claro, muito claro. Vai ter 2 prevenções? Então, como é que fica? Porque a sua é anterior. Então, o advogado do Bolsonaro, ele entra com uma revisão criminal agora, faz um sorteio. Revisão criminal, não, ele entra com a revisão criminal remetendo já a prevenção do André Mendonça. Ele cita. Porque o que acontece? A trama golpista... Perdão, só para não me perder aqui... um processo sóbrio. Então, mas isso se o André Mendonça, do ministro André Mendonça, se ele receber nesse período. Mas vamos supor... Olha a situação, o imbróglio que eu entendi teu raciocínio. Eu perco a prevenção. O prevento torna-se, então, quem foi distribuído. O do primeiro. O que é a prevenção? Veja só. Esse processo da farsa da trama golpista... Vou desenhar, Pitoli, calma. Minha cabeça tá um trevo. Calma. Vamos parar de jogar xadrez e vamos jogar dama. Não é mais fácil. É melhor, Funciona assim. A trama golpista é um processo só. A imprensa divulga núcleo 1, núcleo 2, só dividiram em núcleos para facilitar o julgamento. É uma coisa só. Então, por exemplo, eu fiz um mandado de segurança. Esse mandado de segurança está com o André Mendonça. Tá? Se o André Mendonça analisa meu mandado de segurança, significa que será a primeira análise, tá, de um remédio constitucional, pode entender como recurso, dessa teia que é uma coisa só. Ou seja, todos os demais recursos dos outros núcleos vão para o mesmo ministro. Por quê? Ele foi o primeiro a se manifestar. Então nós estamos na primeira turma, tá? O primeiro a se manifestar no pleno sobre algo da primeira turma torna-se o relator dos próximos recursos. Isso é prevenção. Então, o meu mandado de segurança está com o André Mendonça. Aqui está a primeira turma. Se o André Mendonça se manifestar sobre o meu mandado de segurança, ele vai ser o primeiro do plenário a se manifestar sobre algo. Entendeu? Ele pode se tornar prevento. A discussão do Borgo ele não analisa o meu MS, a revisão criminal do presidente Bolsonaro é analisada antes. Ou seja, o que vai acontecer? Se o presidente Bolsonaro vir a fazer a primeira revisão criminal, todas as demais, tá, sendo do mesmo processo, cairão para o mesmo relator do primeiro. Então, aquele que primeiro se manifesta, fica com todos os demais casos. Então, hoje nós não sabemos para quem vai cair. Resumindo para o povo que está ouvindo, se fizermos uma revisão criminal hoje, vai cair para quem? Não sabemos, pode cair até para o Gilmar. Fato é que contra a primeira turma, vai para a segunda. Cai num sorteio, tá? Cai num sorteio e tem ali as possibilidades. Cássio, Gilmar,
Agora Fux, André Mendonça, sorteio. E, doutor, no caso de o Fux ficaria impedido, o Fux ele vai para a segunda turma, né? Tem que ser na segunda turma. Ele ficando impedido de julgar uma revisão criminal, ficariam, vamos supor, na hipótese de 2-2. Aí nesse caso, no mérito, indúbio pro réu? Vai pro desempate, né? Vai ter o presidente vai se manifestar, né? Não, mas não fica 2-2, ele vai ser substituído. Mas Não vai, ele vai ser substituído. O que vai acontecer? Vai ter a convocação de um ministro da primeira turma. entendi. Provavelmente. E só mais uma dúvida para Entendeu? Tá muito... Eles vão não entendi. convocar o Puxa ministro da primeira que não turma. participou do julgamento. E no caso, nesse caso, o trânsito em julgado, a ação ela é una. É uma ação só, porém foi dividida em núcleos. Mas o que nós estamos acompanhando é que os prazos processuais tá tendo prazo para cada núcleo, né? Tanto é que o prazo para revisão criminal do núcleo 1 vai ser diferente do prazo da revisão criminal. A revisão não tem prazo. Não é igual a rescisória. A rescisória tem prazo, a revisão criminal não tem. Então, nesse caso, até, na verdade, acho que até 2 anos, né, doutor? Não lembro. A revisão criminal não vai ter dificuldade com prazo. Não se preocupe Então com daria para ter um trabalho em conjunto das defesas para, ao invés de alguém atravessar uma revisão criminal, fazer então uma defesa única, né? Não vai acontecer porque nós não podemos conversar. É verdade. Nem os advogados. Não. Não vai acontecer isso. Cada um vai fazer a sua revisão criminal, porque a gente não vai poder conversar. Mas eu digo o seguinte, vai dar certo. Chiquinho, obrigado mais uma vez. Minhas células cerebrais estão fervendo, isso eu posso garantir. Mas vamos lá. Eu que sou advogado, minha cabeça está fritando. Imagina eu que sou uma topeira. E outra coisa, Pitoli, tem mais uma saída. Tem mais uma saída. Olha só. É muito legal isso daqui, eu amo esse negócio. Ó, a gente vai fazer ação rescisória. Ação rescisória. A gente vai fazer embargos infringentes. Tá? Juntar o acórdão agora. Tem uma divergência, 4-1. Cabe infringentes. Né? A gente vai fazer infringentes. O ministro não conhece o infringentes. Dá para usar habeas corpus também. Por que dá para usar habeas corpus? Porque está havendo uma violação ao duplo grau de jurisdição, que é um direito assegurado constitucionalmente e em tratados internacionais, como o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica. A todos é assegurado duplo grau de jurisdição. Cabe um habeas corpus. Esse habeas corpus pode ser distribuído também para a segunda turma, né? Pode cair para o André Mendonça e é super legítimo que ele conheça de um habeas corpus. Então, tem muito jogo para lembrar. Lembre que o Lula teve tudo anulado em habeas corpus. Na situação dele, do embargos infringentes, ainda não teria, por exemplo, embargo de declaração negou um recurso extraordinário na negativa dos embargos de declaração, ou no caso da negativa dos embargos infringentes, um agravo regimental? O agravo regimental para o plenário, super possível. Tem muita água para rolar, super possível o agravo regimental. Meu Deus. Pro plenário. Eu falo, Vitório. Esse troço acaba em 2028, Bolsonaro na urna em 2026. Cancelem as pré-campanhas. Deus te ouça. Chiquinho, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado, doutor. Obrigado, meus irmãos. Um abraço para vocês, esse chat maravilhoso. Obrigado pelas mensagens de carinho. Um abraço. Meus amigos, a análise jurídica que acabamos de ouvir é uma verdadeira aula de xadrez de alta complexidade. Mas o ponto principal, a mensagem-chave para a nação brasileira, é de esperança e estratégia. O pânico de prisão e fim de linha é, na verdade, uma cortina de fumaça. Há muito jogo a ser jogado. O texto detalha o que chamo de rota de escape da revisão criminal. O que estamos vendo é a primeira turma do STF, com o ministro Alexandre de Moraes como relator, atuando para fechar as portas dos recursos tradicionais, como os embargos infringentes, barrando-os na admissibilidade. A conta é simples, como foi dito. Se o relator não admite o recurso, o processo transita em julgado mais rápido, e a inelegibilidade e a ameaça de prisão se tornam reais. Mas é aí que entra a jogada de mestre. O fim da fase de recursos não é o fim da história. É o início da fase de revisão criminal.
A revisão criminal, diferentemente de um recurso, é uma ação autônoma que permite discutir o mérito da condenação após o trânsito em julgado. E o ponto mais forte que a defesa deve usar, e que o comentarista destaca com clareza, é a violação do duplo grau de jurisdição. O ex-presidente foi julgado pelo STF, mas na primeira turma, e não no plenário, e por conta de uma mudança de regra justamente para este caso. A defesa argumentará: eu deveria ter sido julgado em primeiro grau como o Lula, ou, no mínimo, ter tido o direito de recorrer a outra instância, o que o julgamento na turma me tirou. Isso fere a Constituição e tratados internacionais. O cenário se inverte. A revisão criminal, protocolada logo após o trânsito em julgado, vai para a segunda turma, e não mais para as garras do relator da primeira. E quem está na segunda turma? Ministros como André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que tendem a ter uma visão mais garantista ou até mesmo alinhada à tese da defesa. A expectativa é de um pedido liminar na revisão criminal, protocolado no mesmo dia do trânsito em julgado. Se a liminar for concedida, suspende-se a execução da pena. Em outras palavras, a prisão é evitada e os direitos políticos são recuperados até o julgamento final. Apesar da complexidade e dos riscos, a leitura é clara. A tese jurídica de que o ex-presidente Bolsonaro foi prejudicado na forma como foi julgado é forte. E a articulação dos advogados, trabalhando para levar o caso para a segunda turma, demonstra que a luta está longe de terminar. Como o advogado disse no áudio, Bolsonaro estará na urna em 2026. O caminho é longo, cheio de manobras jurídicas, mas a chance de vitória existe e é real. A hora é de manter a calma e a vigilância, porque o destino político do Brasil ainda será decidido nos tribunais e, no final, nas urnas.